nosso programa de hoje é na Rocha. Chamava-se apenas Rocha porque era realmente um grande rochedo de calcário a emergir sobre o areal. Nesse rochedo, no século XVII, uns fidalgos construíram uma moradia com vistas sobre o rio. Passaram a chamar-lhe a Rocha do Conde de Óbidos. Lá embaixo era a praia, até ao século XIX, uma praia elegante. Ali onde estão a ver aquele cargueiro que está ali, estavam amarradas as barcas de banhos. Uma era a deusa dos mares, a outra a flor do Tejo, e era ali o lugar de encontro das elegâncias lisboetas. Desde 1919, este palácio é a sede da Cruz Vermelha Portuguesa. O palácio tinha uma cave, na cave estavam uns caixotes, há imensos anos estavam uns caixotes que ninguém abria, ninguém sabia o que tinham. No ano passado abriram os caixotes e vejam o que foi aparecer. Um grande painel de azulejo do pintor Jorge Colasso, que representa a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Vêem os navios ancorados ao longe, o descobridor toma lugar num batel que o leva à terra, o batel chega e é curioso, tem já aqui uma passarela alcatifada para desembarcar, vem rodeada por uma série de guerreiros com os seus elmos, as suas lanças aguçadas, e assim teriam chegado os portugueses ao Brasil. Este painel põe um problema curioso. Porque é que estava aqui, dentro dos caixotes? Bom, diz-se que era uma prenda que o rei Dom Carlos tinha mandado executar para levar ao Presidente da República do Brasil numa viagem que tencionava fazer em 1908 e que não fez porque, como sabem, o regicídio foi em fevereiro desse ano. Não sei se isto é rigorosamente verdadeiro. De qualquer maneira, o painel tem interesse. Hoje nós podemos não gostar. Jorge Colasso foi considerado no seu tempo um grande pintor. Ele pintou painéis de azulejos para a sede da Sociedade das Nações, para, por exemplo, o Hotel do Bussaco, olhem para a estação de São Bento, no Porto, e como veem, os da estação de São Bento têm imenso efeito decorativo. Claro que isto é verdadeira pintura. Mais tarde houve quem dissesse muito mal disto. Este homem era genro do poeta Tomás Ribeiro. O Tomás Ribeiro é o de Dom Jaime, ficou célebre. Bem, as pessoas velhas que me estão a ouvir, todas já ouviram aquela poesia: um dia numerosa cavalgada apeia-se ao portão, limpa-se da poeira, sobe a escada e entra no salão. O senhor Dom Martinho de Aguilar: eu sou, lhe diz o ancião, com quem tenho a honra de falar, Justiça de Castela, pois bem-vinda. É claro que devo dizer que este poema, assim, com limpar-se da poeira e tudo, foi célebre no seu tempo, fez vibrar os portugueses. Acho que há 80 anos ninguém passava pela escola que não tivesse o saber de cor. Tudo muda. Mudaram os versos, mudaram as modas da pintura, e este pintor, de certo modo, é hoje um esquecido. Bom, esta era a imagem
que um pintor romântico tinha da chegada dos portugueses ao Brasil. Como sempre acontece, quando comparamos as imagens românticas com a realidade, ficamos um pouco surpreendidos. A realidade era completamente diferente. Vejam, nos azulejos, a Armada de Cabral são 2 navios fundeados ao longe. Temos uma imagem verdadeira. Existe na Biblioteca da Academia das Ciências o livro das armadas, que tem desenhadas as armadas que foram para a Índia. A Armada de Cabral é esta. É uma folha trágica. Não eram 2, eram 13 navios, e vemos todos esses navios, à exceção de 3, destruídos ou afundados. E isto é que é a verdade. Realmente, dessa armada houve poucos sobreviventes. Eu gostaria que lessem aqui, nesta que está ao meio, o que diz é que este navio de Gaspar de Lemos, de Santa Cruz, terra do Brasil, trouxe a Portugal a nova do descobrimento dela. Foi este o navio mensageiro da descoberta do Brasil. Todos os outros, apanhados numa terrível tormenta no Cabo da Boa Esperança ou em incidentes vários da viagem, foram destruídos. Mas há muitas outras imagens. Eu tenho, por exemplo, aqui a chegada dos portugueses ao Brasil num quadro no Museu de São Paulo, como veem, é a mesma cena, mas completamente diferente. Ou esta é a Missa do Brasil. Isto é um quadro pintado por uma antiga e querida aluna minha, a Uca Afonso. Um quadro ingênuo, mas cheio de verdade. É que os portugueses resolveram dizer missa e o padre Frei Henrique pôs o altar, levantava a hóstia, mas aquelas moças brasileiras estavam todas despidas. Como é que os nossos rapazes, depois de uma travessia tão longa, iam olhar para a hóstia consagrada e não para aquelas lindas raparigas? Isto conta o pero vasto caminho que aconteceu. Então os pobres dos frades andavam a dar carapuças para as raparigas se cobrirem, mas as raparigas não percebiam porque é que haviam de se cobrir, porquê? Elas eram tão bonitas. Mas o retrato mais verdadeiro, e esse sim, penso que traduz a realidade, é o que nos dá Pero Vaz de Caminha. Isto é a reprodução de uma carta que Pero Vaz de Caminha, um dos homens que iam na armada, escreveu a El Rei de Portugal. Penso que ele se sentou na coberta no navio e longamente, episódio a episódio, ia descrevendo tudo quanto via. É uma longa carta que nos diz de que maneira os portugueses se encontraram com os selvícolas brasileiros na terra do Brasil. O primeiro a atravessar o Ribeiro e a entrar na terra continental foi Diogo Dias. Era um jovem bem disposto e alegre almoxarife de Sacavém. E as únicas armas que levou não foi como veem no azulejo. No azulejo estão a ver espadas, lanças, alabardas acutilantes. Não foi nada disso. Foi apenas um gaiteiro de Entredoriminho que levava uma gaita de foles. O Diogo Dias ia naturalmente cheio de medo, porque aquelas centenas de nativos tinham arcos de setas afiadas, tinham lanças, paus a pique, e exatamente por isso o capitão da armada, Pedro Álvares Cabral, que tinha armas de fogo a bordo, só permitiu
que aquele seu enviado levasse como arma um instrumento musical. E o gaiteiro ia tocando, os nativos não conheciam aquele instrumento, mas aquelas notas de música deram as mãos, começaram bailando. O Diogo Dias percebeu, teve uma intuição genial e foi aos índios, o que tinha uma carapuça de penas maiores e mais multicores, tomou-o pelas mãos e começou a bailar. E foi assim, num grande bailado sobre as copas floridas das árvores, que se encontraram na terra do Brasil, portugueses e brasileiros. Eu penso que isso é uma lição surpreendente na história das relações entre os povos do mundo. Uma rude nação de soldados e um país de povos que então ainda estavam nas trevas do Neolítico encontraram-se ao som de música, entre abraços, dançando. Eu acho que é uma bela lição de respeito pelos direitos humanos. E uma bela lição é também este outro facto de que lhes vou falar e que está completamente esquecido. Foi no ano de 1894, há, portanto, exatamente 100 anos. Houve no Brasil, o Brasil já era república, mas houve nesse ano uma grande revolta militar da esquadra e dos quartéis de marinheiros na Guanabara. O governo conseguiu dominar a revolta cruelmente e, provavelmente, os revoltosos iriam sofrer todos a pena de morte. Pelo menos eles julgaram isso e fugiram. Fugiram para onde? Fugiram todos para uma corveta portuguesa, a corveta Mindelo, que estava ancorada no meio da baía. O que eu tenho comigo é um jornal brasileiro desse tempo, o Dom Quixote. Temos aqui uma bela gravura que representa a revolta e a crueldade com que foi subjugada, e temos aqui os revoltosos já vencidos a procurarem no navio português a salvação. Em cima está o retrato do comandante do navio português. Era o comandante, o capitão de fragata Augusto Castilho. Calculem, era uma corveta pequena, velha, a Mindelo. E agora imaginem o que é um navio zeco com 700 fugitivos a entrar lá dentro. O navio não podia com a carga. Pior, o governo brasileiro deu ordem: larguem essa gente toda para ser punida ou então metemos-los no fundo. Pior, de Lisboa foi ordem do Ministério: não queremos sarilhos, larguem essa gente, põe tudo em terra. E o comandante Castilho disse: isso é contra a honra de um marinheiro. Procuraram a proteção de Portugal, terão a proteção de Portugal. E arriscou-se, sob a ameaça do bombardeamento iminente, sob a ameaça do afundamento com aquela carga terrível, a fazer-se ao mar, sair da baía, dirigiu-se a Montevidéu. É claro que aqui disseram: desobediente, então esse oficial não percebe, ordem, está preso, volta a Portugal. Meteram-no ali, teve 3 meses ali em Alcântara, no quartel de marinheiros, foi julgado e absolvido, porque o júri entendeu a questão um homem de honra. A revista que tenho comigo tem o retrato dele e tem um pequeno artigo. E um artigo, a mim emociona-me ver os brasileiros falar assim de nós. Um artigo que diz: o capitão português veio lembrar ao Brasil que quando há corações grandes, não há navios pequenos. É outra grande lição de respeito pelos direitos humanos. O incidente provocou
um corte de relações entre Portugal e o Brasil. Bom, mas tudo acabou em bem. Estou a mostrar-lhes, no mesmo jornal brasileiro, no ano seguinte, uma imagem que nunca foi reproduzida em Portugal. Está o rei Dom Carlos, ainda jovem, a apertar a mão do presidente do Brasil, o presidente Prudente de Moraes. Entre os dois está a rainha Vitória, de Inglaterra, que foi quem conseguiu fazer as pazes entre os irmãos descontentes. E atrás de Dom Carlos está o ministro plenipotenciário de Portugal. Era o poeta Tomás Ribeiro. Devo-lhes dizer que Tomás Ribeiro era pai da poetisa Branca de Gonta Colasso, casada com o autor daqueles azulejos que acabamos de ver. Penso, aliás, que foi exatamente neste incidente que nasceu a inspiração para pintar aquela chegada dos portugueses ao Brasil. A forma como o português pôs pé no Brasil e o comportamento do comandante Castilho são duas belas histórias. E, como sempre, não há dois sem três. A terceira é a deste lugar em que nos encontramos. Palácio dos Condes de Óbidos é hoje a sede da Cruz Vermelha Portuguesa e a Cruz Vermelha é a terceira história de que lhes queria falar. A história da Cruz Vermelha está ligada a um homem, um suíço, chamado Henri Dunant. É uma história curiosa. Era um homem com muitas ideias, esteve na Argélia, fez lá uns moinhos, viu aqueles grandes campos, aí começou a pensar, estes campos enormes podiam matar a fome em toda a França. Era só preciso fazer canais, regá-los, arranjar adubos, semeá-los, arranjar sementes, arranjar maquinismos. Bastava isso e punha-se a Argélia a dar pão para toda a França. Bem, bastava esse pormenor, que era irrigar aquilo tudo. Mas que diabo, ele pôs-se a caminho, foi ter com o imperador dos franceses para pedir meios para pôr a Argélia a dar pão. Só que o imperador não estava lá, andava na guerra. E ele foi à guerra, foi até lá ao sítio. E disseram, não, o imperador já saiu, estava na Itália, no norte da Itália, deve estar agora em Solferino. Solferino é o lugar de uma batalha célebre. Essa batalha inscreve-se no quadro das guerras italianas, cerca de 1800, isto foi exatamente em 59, 1859. Há no norte da Itália uma guerra entre, por um lado, o Piemonte, apoiado pelo imperador dos franceses. Por outro lado, estas regiões, que são a Venécia e a Lombardia, apoiadas pelo imperador da Áustria. Porque nesta altura todo este norte da Itália faz parte do Império Austríaco. São os dois imperadores, o da França e o da Áustria, que à frente de gigantescos exércitos se encontram junto da pequena aldeia de Solferino. Exércitos enormes, como eu disse, pensa-se que de cada lado havia perto de 200 mil homens. Faltavam, eram grandes generais. Cada um deles pensava que tinha tanta gente que podia esmagar o outro, reduziu a nada. E estiveram o dia inteiro, desde nascer ao pôr do sol, um exército em frente do outro a querer chaciná-lo. À noite estavam ambos exaustos e vencidos. Os austríacos foram-se embora, os franceses ficaram lá e entenderam que ganharam, mas ninguém ganhou. Foi um açougue para nada. E foi no dia seguinte que lá chegou o tal suíço que ia à procura do imperador dos franceses. E o que ele viu foi uma espécie de grande morgue a céu aberto. Havia milhares e milhares de cadáveres no chão.
À primeira vista, já vinham os abutres a descer sobre os cadáveres e parecia que só havia morte. Mas ele, curioso, aproximou-se e viu que não. Havia orações, murmúrios, gemidos, e viu que metade daquela gente estava viva e ia morrer. Era esse o fim de todas as batalhas. Quando a batalha acabava, quem podia ia-se embora atrás dos tambores. Quem já se não podia arrastar ficava ali e morria na terra onde tinha caído. E foi isso que o Henri Dunant achou injusto, que se morra na guerra, enfim, mas que se morra por puro abandono, quando no fundo o que falta é uma perna para caminhar, é a possibilidade de acompanhar. E então lança mãos à obra e resolve criar uma instituição que não seja nem dos vencedores nem dos vencidos. Um exército para ir à guerra, mas que não seja por ninguém, que vai cuidar dos feridos, que vai salvar os que sofrem, que apareça em cada momento onde haja sofrimento e dor. Ele dedica a essa vida todo o seu tempo, abandona os seus próprios negócios e isso tem um epílogo impressionante. A certa altura, este jovem, que até aí era um homem abastado, perde tudo, não paga aos devedores, cai numa situação difícil, o tribunal suíço declarou-o em falência, e a falência então era eminentemente desonrosa. E o pobre Henri Dunant tem de se esconder, anda foragido, tem vergonha, enquanto a sua ideia, a ideia do tal exército da paz, progride rapidamente. Deu-se isto quando se fez a grande exposição industrial de Paris. Em lugar de honra, puseram uma grande estátua de bronze de Henri Dunant, com a fronte aureolada de louros. Mas era o tempo em que as estátuas eram tão parecidas com as próprias que o Dunant teve medo que por ali o pudessem reconhecer na rua. E ele tinha vergonha de andar na rua. E foi pedir, meteu amigos para os comissários da exposição: vocês fazem favor, tirem-me dali que eu tenho vergonha de estar lá, podem conhecer-me, eu estou falido. E assim foi. Tiraram-lhe o retrato. Como era preciso pôr outro bronze, foram à procura, a achar também um homem assim importante, também digno de figurar ali. Imaginem, encontraram o nome de um grande industrial do aço, chamado Krupp. Era o homem que tinha inventado o maior canhão do mundo. E em vez do homem da Cruz Vermelha, quem ficou a presidir a exposição foi o homem do maior canhão do mundo. Tudo isto hoje nos faz impressão. A verdade é que o grande sonhador da Batalha de Solferino viveu o bastante para ver que o futuro era dele, não era do homem dos canhões. Em 1901 foi-lhe atribuído o Prémio Nobel. A ideia da Cruz Vermelha progrediu rapidamente no mundo. Portugal está entre os primeiros signatários da Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha representou, sem dúvida, um passo na Batalha da Paz. Um passo apenas, visto que ainda há guerras, visto que a cobiça, a sôfrega ambição, a fúria de ganhar, a necessidade de vender os armamentos, ainda continuam por esse mundo a atiçar os povos uns contra os outros. E muita gente pensa que isto de, como eu, estar aqui a pensar num tempo em que todo mundo possa viver em paz, é apenas um sonho romântico. Muita gente o pensa. É por isso que eu estou aqui a evocar com esta comoção a memória de Henri Dunant, um homem que soube pensar alto e um homem cujo exemplo nos diz que vale a pena sonhar.